Olá, eu estou aqui com o vereador Aloísio Braz, o Boi, presidente da Câmara Municipal de Araraquara. Prazer recebê-lo novamente, Boi. Prazer é meu. O Boi, desde a última vez que a gente conversou, a mesa já tomou algumas medidas aqui na casa, né? Por exemplo, a instituição da controladoria interna, né? Aqui na Câmara, que é para fiscalizar gastos, né? Da casa. Como que foi isso? Não, primeiramente eu quero dar um oi ao público novo que a gente está formando, com toda a assessoria de imprensa, com você, nessas entrevistas, né? E dar os parabéns, porque teve o primeiro ciclo e a repercussão foi boa e espero que cada vez mais a população acompanhe, porque começa a sentir os vereadores. A respeito da controladoria interna, ela já vinha sendo feita por 3 funcionários, mas não era oficializada na Câmara, como foi feito com o ato na sessão. E ela poderia acarretar uma dupla função, porque não era remunerada, as funcionários faziam como um desvio de função. Isso é proibido, já tinha uma lei federal que as câmaras tinham que fazer isso, oficializar isso, e a gente tinha a opção ou de contratar funcionários ou criar um cargo de confiança. Então a gente achou o melhor caminho, e é legal na parte jurídica tudo, de pôr uma gratificação de 20% no salário dessas pessoas que estão empenhando, que hoje é a Lúcia e a Silva, que são funcionários concursados, que a gente diminui o custo, né, do que contratar um funcionário ou criar um cargo, e elas têm a função de controlar todos os gastos da Câmara, fiscalizar, ver se está correto, se tiver alguma coisa que está saindo fora, ela vai ver o que está acontecendo, para a Câmara sempre trabalhar justa, porque é o dinheiro do povo que está empregado na Câmara e tem que ser bem fiscalizado, bem controlado. É lógico que os funcionários aqui a gente não tem nem como falar a idoneidade deles, o carinho que eles trabalham aqui. Mas como é o dinheiro público, todo o controle tem que ser visto e tem que ser formalizado, e como que está acontecendo hoje. Hoje, isso não é mais problema, nenhum funcionário pode entrar na justiça amanhã depois por desvio de função. E hoje é fato que existe uma controladoria votada na Câmara e ela é remunerada para isso. Isso que tem que funcionar, né? Sem criação de cargos, né? Sem necessidade de pagar salários. Não. Só para deixar bem certo, esse cargo, a cada 2 anos tem que ser mudado um membro. E depois muda o membro, um fica para dar continuidade ao trabalho, que em cada setor é detalhado, feito vistorias. Então, se tirar os 2 em 2 anos, pode perder essa dinâmica do trabalho. Perde a continuidade do trabalho. Isso. O Boi, também a mesa instituiu também o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Sim, até, Escavon, foi bom você, né, dinâmico como você pôr esse ponto. Como teve aquele caso do cargo, do protocolo, para deixar bem transparente para a população que eu não tinha nada a ver com isso, tanto é que eu extingui, e foi ventilado, que tinha que ir para a comissão de ética para ressaltar, eu verifiquei que não tinha comissão de ética na casa. Fazia os 2 anos que não tinha essa comissão. E de antemão, por estar bem tranquilo, e eu acho que o vereador tem que trabalhar com transparência e tranquilidade, a gente já criou esse controle de ética, que são 3 vereadores, né? Hoje poderia ser passado por votação ou por um consenso. E hoje, por consenso, a casa, então tem a Marcelia do PT, o Elias Chediek do PMDB, o Paulo Maranata do PR, que fazem parte da comissão de ética, né, da casa, que ainda tem 3 suplentes, que é o Ed Lopes do PT, o Lucas Greco do PMDB e o pastor Raimundo do PP. E eles têm a missão, e a casa é bem tranquila, tudo que for, desde uma pequena ofensa ou alguma má conduta de um vereador, de eles se reunirem e decidir o que vai acontecer. Pode ser uma palavra com os vereadores, ou um documento, ou uma suspensão, até a perca do mandato. Então é uma coisa muito séria, que hoje, para a transparência da casa, essa casa está bem tranquila para isso, hoje tem, né, essa comissão de ética aqui na casa. Ô Boi, o que a casa está fazendo também é desarquivar 20 títulos de cidadão benemérito, cidadão araraquarense, de medalha de honra ao mérito, 20 honrarias que estavam guardadas, engavetadas desde 1982, né? Como que é isso? Não, não é assim, isso é da minha dinâmica.
Eu não vou deixar nada para trás. Eu acho aqui que eu estou de passagem, é uma experiência única, né, estar na presidência. Eu não vou falar amanhã eu vou fazer. Esse amanhã eu vou fazer tem título desde 83 para ser entregue. Tem 20 títulos, como você falou. Eu acho, para o vereador aqui, a maior honraria dessa casa é dar um título de cidadão. Título de cidadão para a população que está acompanhando é quando tem uma pessoa que fez um ato significante na nossa cidade, que marcou a história na cidade e não nasceu aqui. Então a gente, em reconhecimento a esse trabalho que ele trouxe para a cidade, a gente dá um título de cidadão araraquarense, que é a maior honraria da Câmara Municipal. O cidadão benemérito também. Para o cidadão que já nasceu. Né, aqui e fez algum ato que, né, que mereça uma honraria. E o que acontece? Isso é votado em sessão, o vereador mostra por que ele está dando essa honraria. E, então é uma coisa muito importante. E o que está acontecendo? Tem 20 títulos, e quando esse título é concedido, ele tem 180 dias para ser entregue. Isso está no regimento. E ele já tem que ser confeccionado. Esses 20 títulos que estão aí há 30 anos empoeirados, foram confeccionados. Então, se é tão importante o ato de dar um título, poxa, por que não entregou? Isso fica muito ruim para a imagem do legislativo. E foi gasto dinheiro público para confeccionar. Então, eu vejo assim, o vereador, eu acho que a partir de hoje, eu vou cobrar isso na sessão, quando ele for dar um título araraquarense, ele tem que ser, ele está criando uma coisa. Quando você cria, você tem que conduzir até o final. Né? Ele está criando aqui, ele tem que terminar ali. Então, quando ele está criando um ato desse, ele tem que ir até o final. E é 180 dias o final. Não... E os familiares ou homenageados, eles vão ser comunicados e eles vão poder receber numa sessão solene, numa sessão ordinária ou em casa? Isso é fato. Tem 20 títulos confeccionados. Eu acho que é uma falta de respeito para casa esses títulos ficarem empoeirados. É a história da nossa cidade que está ali. Então eu vou pedir, eu já autorizei o diretor-geral Arcélio, mandar uma carta registrada para todas as pessoas, quem infelizmente não está junto conosco e faleceu, para a família. Eles vão ter um prazo de 30 dias para se manifestar, se eles querem vir receber numa sessão aqui com os vereadores. A gente também comunica o autor, o vereador que na época ortogou esse título. A gente pode entregar numa sessão na casa, uma sessão comum, ordinária, ou se ele quiser uma sessão solene, a gente vai fazer uma sessão solene. E se ele não quiser, a gente pode levar até a casa dele. Agora, se de forma alguma ele se manifestar, a gente vai entregar, entendeu? Vai entregar na casa. Vai enviar por correio. Por correio ou ir pessoalmente na casa entregar, mas esses títulos não podem ficar mais aqui. Tá? Isso é uma falta de respeito até com a história da Câmara Municipal e pela importância do título. Então, marca um ponto final nessa história. E os vereadores que a partir de hoje entregarem vão ser cobrados por mim, que é 180 dias e eles têm que fazer o ato acontecer. Ô Boi, na área de esporte, que é uma área na qual você milita bastante, tem uma novidade boa, né? Que é um campeonato estadual de futebol amador, parceria da Federação Paulista de Futebol, da Liga Araraquarense de Futebol. Olha, a gente tem duas novidades boas. Uma que a gente está fechando com a Kaiser novamente, que agora é Heineken, né? E lógico, ela continua fabricando a Kaiser para a segunda Copa Interbairros dela patrocinar, final da Arena da Fonte. Teve a primeira que depois de 9 anos estava parada, né? Congelada no tempo. E foi um sucesso a volta, com transmissões pela TV, pela rádio, imprensa, motivou o final da Arena da Fonte, foram 20 regiões. E a gente está fechando, já teve reunião com os clubes para a segunda Copa Kaiser, que vai ser uma coisa mais forte, com mais premiações, vai motivar bastante. Temos o Centro de Excelência que foram confirmados já, né? Algumas novidades da natação, né? Que Araraquara quer ser como Franca no basquete, ser Araraquara na natação, um projeto que vai ser muito forte para a cidade. E na Federação Paulista, junto com o Edson, que é o presidente da Liga Araraquarense de Futebol, a gente conseguiu pôr Araraquara num campeonato que é nível de estado para clubes amadores. Então a gente vai fazer uma seleção dos jogadores amadores, até esses vão disputar a Copa Interbairros. Esse campeonato já é para final de maio. E que a Federação Paulista, junto com a Secretaria de Esporte, vai bancar todo o custo dessa equipe. Viagem, uniforme, alimentação, hospedagem, porque vai ser um campeonato muito forte. Às vezes vai ter jogo em São Paulo, jogo em Campinas, jogo em Ribeirão, que vai ter que ir um dia antes viajar. Então vai ser com uma estrutura quase de um campeonato paulista.
E o interessante disso, Esquivão, até para quem milita no futebol amador, da valorização, é que o campeonato vai ser tão forte que muitos clubes profissionais vão estar olhando esses jogadores. Vai ser uma vitrine. Uma vitrine. E jogadores que por ter que trabalhar, não ter uma disponibilidade de fazer um teste num clube, de se empenhar 24 horas naquela função por a dificuldade de ter que trabalhar, sustentar a família, e tem uma idade para ser um jogador, e tem futebol para ser um jogador, só não tem a oportunidade de estrutura, ele pode ser olhado para um time grande lá e ser levado. Porque são grandes times amadores que têm tradição em Campinas, São Paulo, Ribeirão Preto, que é um campeonato mais forte, que vão estar nesse campeonato. Então vai ser uma conquista e vai ser uma seleção dos jogadores amadores, que não pode ser jogador profissional, porque o profissional tem uma carteira registrada e tal. Então vai ser voltado para o jogador amador, mas com uma estrutura de campeonato paulista, um campeonato muito forte. E tudo bancado pela federação, pela secretaria. É organizado pela Federação Paulista e todo o custo pela Secretaria de Esporte do Estado. Então é uma visão muito bonita. Bacana. Boi, parabéns pelo trabalho. Eu tinha mais para falar, mas o tempo é curto, né? Então espero que a população acompanhe. E na outra entrevista a gente vai ter mais assuntos aí, como o salário do prefeito, né? O número de vagas de vereadores, que é bom a gente também passar numa próxima oportunidade. São 10 minutinhos, mas com o tempo a gente vai aumentando o tempo da programação. Obrigado por acompanhar o Vereadores em Ação. Continue acompanhando as entrevistas dos vereadores da Câmara Municipal de Araraquara pelo canal 98 da NET e pelo site da Câmara Municipal. Até a próxima. Tchau.